Irmão, nessa segunda parte, vamos ler um texto muito conhecido, que está em Atos dos Apóstolos, na verdade nós chamamos, está escrito Atos dos Apóstolos, mas a palavra correta é Ata dos Apóstolos. Foi o registro que fizeram dos apóstolos, então não é Ato, é Ata. Então no livro de Atos, como está chamando, no capítulo 2, a epígrafe, ou o título é a mesma coisa, depende de você, é a seguinte: a descida do Espírito Santo. Vamos começar lendo do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, enchendo toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais poucas sobre pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua o que somos nascidos? Partos e medos, alamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia. Frígias, Panfília, Egito, e Partos, e parte da Líbia, junto de Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E cretenses e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar de grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? Irmãos, eu quero falar aqui agora dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo. As igrejas que creem no batismo com o Espírito Santo, essas igrejas chamadas igrejas renovadas, são chamadas igreja pentecostal. Na verdade, eu não sei porquê, porque Pentecostes, na verdade, que era chamada festa das semanas, que era 7 semanas depois da Páscoa, que era depois da colheita do trigo, por isso que era chamado festa das semanas, acontecia 7 semanas depois da Páscoa, depois da colheita do trigo. Então, festa do Pentecostes quer dizer festa das semanas. Então, Jesus havia ordenado aos discípulos que não saísse de Jerusalém, ficasse reunido, esperando essa descida do Espírito Santo. Ele diz: ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Pronto, e aí ele estava. Certo é que de uma multidão poucos permaneceram aguardando. Só que muita gente... eu quero falar da meninice que há nos púlpitos das igrejas renovadas, ditas pentecostais. Você chama alguém para pregar e o cara fala mais em línguas estranhas do que pregar. Aí justifica dizendo que no Pentecostes foi assim. Não é verdade. Não é verdade. No Pentecoste não houve o chamado línguas estranhas, popularmente falando, aquela que depende da interpretação dada pelo Espírito Santo. Não é verdade que houve isso naquele dia.
Lá em Cornélio houve. Mas na descida do Espírito Santo, até porque Deus não é menino. Não, a Bíblia diz que as coisas de Deus é com ordem e decência. Com respeito ao falar em língua, Paulo chama de meninice. Paulo diz que é meninice usar o púlpito para estar falando língua se você não sabe interpretá-la. Ele manda que você se cale, porque o púlpito é lugar de ensinar a palavra de Deus. E a língua estranha edifica você, só edifica você, é um contato entre você e Deus, então você. Naquele momento aí alguém diz, irmão, eu não posso controlar línguas estranhas, então não é de Deus. Se o Espírito que está em você não está sujeito a você, esse Espírito não é de Deus. Que a Bíblia diz que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Em que adianta, que iria adiantar, se todo aquele povo estivesse falando em língua de anjos? Qual seria o objetivo de Jesus? Confusão? Era o que ia acontecer. Entretanto, o objetivo de Jesus sempre foi e será ganhar alma. Então não é falando uma língua para dizer que é espiritual, que é isso, aquilo, outro, que você vai ganhar alma para Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode passar uma hora falando em línguas estranhas que não edifica a ninguém. Mas Juraci, isso é uma aberração? Não. A línguas estranhas só edifica você mesmo. E quando você é chamado para pregar, você é chamado para alcançar o pecador. E logo você falando línguas estranhas é meninice. É meninice. Tem um momento ideal. Tem um pastor aqui que é um amigo meu. Eu vou citar nome, o pastor Moisés, que eu achava bonita a sabedoria extrema daquele homem. Quando ele dobrava o joelho para orar no púlpito conosco, gente, ele falava o tempo todo em línguas estranhas, baixinho no ouvido, mas quando ele pegava a palavra de Deus, era a palavra de Deus. Ele não usava o púlpito, porque assim é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que as pessoas falavam ali a língua que as pessoas ouviam. O que é que aconteceu? Ali foi chamado um dom linguístico, porque ali não havia poliglota. Não havia alguém falando e outro interpretando. O que é que Deus fez? Deus permitiu que pessoas leigas, que nunca falaram, talvez, pessoas semi-analfabetas e até mesmo pessoa analfabeta, falavam um outro idioma. Falaram, olha aqui quanto é, partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígias, todas aquelas nações estavam sedentas de ouvir a palavra de Deus. Então o que Deus permitiu? Deus deu naquele momento um dom linguístico. Então aquele homem semi-analfabeto falava belemita. Aquele homem semi-analfabeto falava talvez uma língua dos medos, dos persas, dos gregos. Ele semi-analfabeto, Deus usou ele em um dom linguístico. Eles ali falaram um dom linguístico, eles não falaram em línguas de anjo, eles falaram em línguas humanas, que obedecia à gramática de cada uma da sua nação. O povo diz, não são esses galileus, mas nós ouvimos falar, cada um no nosso próprio idioma. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus é sábio. Você chama a pessoa para pregar, a pessoa diz Jesus é bom, glória a Deus, não sei mais o que, aleluia. Irmão, vamos saber, vamos ter sabedoria. A hora da palavra é a hora da palavra, quem edifica é a palavra. Jesus orando ao Pai, foi o próprio Jesus orando ao Pai na chamada oração sacerdotal. Em João 17:17, Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está escrito na Bíblia Sagrada que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra que cura, é a palavra que liberta,
é a palavra que restaura. Então falar línguas estranhas em púlpito não é sinônimo de espiritualidade, é sinônimo de imaturidade, é meninice. Talvez você não fique gostando, mas Juraci, eu falo, isso é um problema seu. Mas falar em línguas estranhas em público é imaturidade. É para dizer que é mais espiritual. Quando, na verdade, a línguas estranhas não depende do grau de santidade. Você pode estar completamente fora da direção de Deus e estar falando línguas estranhas. Porque ele é um dom que Deus dá a quem Ele quer. E é bom lembrar que falar línguas estranhas não é nem dom. O dom é a variedade de línguas. Então, irmão, se você for chamado para pregar a palavra de Deus, mesmo que você leia um versículo gaguejando, se você estiver com a vida no altar, eu não vou citar nome agora, porque é um advogado muito famoso, um amigo nosso. Eu vou dizer a cidade, muita gente já vai saber, quando eu falei de São Felipe, ele. E um dia ele disse para mim que o que fez ele aceitar o evangelho na época, não era o pastor da época, que era um verdadeiro, era um poliglota, o pastor da época. O cara falava alguns idiomas, falava muito bem, está entendendo? Mas ele disse que o que fez ele aceitar o evangelho era que é uma igreja grande, muito toda arrumada, toda chique, e alguém gaguejando. Ele diz como é que uma pessoa tem coragem de ir para o púlpito numa igreja dessa, se mal sabe ler. E ele disse que aqueles irmãos subiam gaguejando, lia aquela palavra, mas de repente, aquela palavra gaguejando o que ele falava, de repente quando ele ia falar aquilo, era uma maravilha e Deus tocou no coração dele. Então quem edifica o homem é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então se Jesus chamar para pregar o evangelho, vai e pregue a palavra. Uma palavra só na direção de Deus pode salvar uma multidão, pode salvar uma nação inteira. Também se não tiver a direção de Deus, você pode falar a noite toda que só é para encher linguiça, de nada adianta. Então não adianta, deixa eu dizer mais ratificar o que eu estou dizendo. Falar em línguas estranhas em púlpito não é sinônimo de santidade, é sinônimo de imaturidade, é infantilidade, é falta de conhecimento da palavra de Deus, é falta de ler os livros de Paulo, as 13 cartas, onde ele orienta seja isso. Então se Jesus te chamou para te pregar o evangelho, pregue a palavra de Deus e deixa o resto com Jesus.